excelsis Deo, et in terra paz omnibus bonum voluntas. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde de mim. Nós vamos dar continuidade à nossa formação sobre as moradas do castelo interior, sobre o castelo interior, né? Para isso vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha renovar a nossa alma, todo o nosso ser, nos inspirando cada vez mais, né, através dessa formação, os frutos de santidade e uma comunhão cada vez mais íntima com nosso amado Senhor Jesus Cristo, através dessa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nós possamos ter nos nossos pulmões o ar insuflado do hálito divino, o Espírito Santo de Deus. E que todo o nosso ser possa respirar e agradar o coração de nosso amado Jesus. É essa graça que nós devemos pedir para ter 24 horas por dia, em unidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nessa comunhão interior, nessa paz, nesse amor, vamos dar continuidade aqui na nossa formação, nas segundas moradas do castelo interior. Vamos dar início, né, às segundas moradas do castelo interior. Muito importa a perseverança para chegar às últimas moradas. Grande guerra faz o demônio. Quanto convém não errar o caminho no princípio, para chegar ao termo, um meio muito eficiente. Então nós podemos ver aqui já que realmente é bastante difícil chegar às últimas moradas do castelo interior, porque literalmente é uma verdadeira guerra em que a alma passa, né, a travar contra o inimigo de Deus, né? E é importante nós não errarmos o caminho desde o princípio. O caminho, né, como nos aponta, é simplesmente o caminho, vamos dizer assim, pela via da humildade, né? E também pela via do amor, aonde eu me permito ser amado, aonde eu amo a Deus, né, e ao próximo, né? Então vamos lá. Vejamos agora quais são as almas que entram nas segundas moradas e em que se ocupam aí. Quero ser breve, porque em outras partes o expliquei longamente. Contudo, não me lembrando mais do que escrevi, será impossível não repetir muitas coisas. Se conseguisse dizê-lo de forma diferente, bem sei que não vos enfadaria. Assim como não nos cansam os livros que tratam deste assunto, embora sejam muitos. Nestas segundas moradas ou aposentos, trata-se de pessoas que já começaram a ter oração e entendem quanto lhes importa não ficar nas primeiras salas. Em geral, são almas que não têm a firmeza necessária para passar adiante definitivamente. Não abandonam as ocasiões, o que é muito perigoso,
procuram de vez em quando fugir das cobras e bichos venenosos, o que é grande misericórdia de Deus. Conscientes de que devem afastar-se deles, estas almas não vivem em tantos perigos, porque já os conhecem. Por outro lado, sofrem mais que nas primeiras moradas, a grande esperança de entrarem mais adentro. Nós podemos ver aqui que são almas que já sabem o caminho da oração, né? Já passaram pelas primeiras salas e já estão nas segundas salas. Essas cobras aqui que ela fala, né? Santa Teresa fala sobre bichos venenosos e cobras, né? São justamente os pecados mortais. A alma, ela aqui já é de certa maneira experimentada, ela tem de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, o antídoto para evitar, que são as ocasiões de queda. Mas aqui ainda se passa um grande combate, né? Mas já tem a esperança delas continuarem progredindo para moradas mais altas. Então, é um grande combate espiritual, né, que a alma vai passando. Seria, vamos dizer assim, uma grande ascese, né? É quando a alma já começa a ter, vamos supor, fazer mais penitências, né? Quando a alma já busca se recolher cada vez mais e ir se afastando das coisas do mundo. O combate aqui não é apenas contra o pecado mortal, né? Mas cada vez mais a alma, além de combater contra o pecado mortal, a alma também vai gradativamente se tornando, vamos dizer assim, inimiga, gerando uma inimizade com os pecados veniais também. Porque a alma começa a compreender os perigos que tem dos pecados veniais quando praticados deliberadamente. Sofrem mais, digo, porque nas primeiras salas eram como surdos e mudos. Não ouviam e suportavam melhor o sofrimento de não falar. Muito pior seria ouvir e não poder responder. Nem por isso é melhor a sorte dos que não ouvem. Grande coisa é entender o que nos dizem. Assim acontece com as almas nesses segundos aposentos. Percebem melhor os chamamentos e convites diversos que faz o Senhor, à medida que se vão chegando para mais perto do centro, onde está a Sua Majestade, que é muito bom vizinho e de imensa misericórdia e bondade. Imersos em nossos pensamentos, negócios, prazeres e seduções do mundo, ora caindo em pecados, ora levantando-nos, no perigoso convívio desses animais peçonhentos e buliçosos, é milagre deixar de tropeçar e cair. Apesar de tudo, este Senhor nosso preza sumamente que o amemos e desejamos sua companhia. Não nos deixa de chamar de vez em quando para que nos aproximemos dele. Sua voz é tão doce que a pobre alma, incapaz de executar imediatamente o que lhe pede, sente-se aniquilada, sofre mais do que se não ouvisse a voz divina. Aqui, a alma ela já tem certas graças, ela já recebe o toque da graça com mais nitidez e ela passa a desejar, a mergulhar mais intimamente em moradas mais altas, vamos dizer assim, né? Em moradas mais profundas. E isso vem justamente de corresponder à vontade de Deus. Mas a alma aqui ainda não tem uma constância. E por isso ela, ora, está ali na caminhada firme e forte. E ora ela chega até mesmo a sair do castelo e cometer pecados mortais, né? Então é um verdadeiro combate. Uma coisa que eu quero dar ênfase aqui é a voz, né? Sua voz é tão doce que a pobre alma, incapaz de executar imediatamente o que lhe pede,
sente-se aniquilada, sofre mais do que se não ouvisse a voz divina. Quer dizer, a voz de Deus nos atrai, né? E é preciso nós darmos ouvido a essa voz e progredirmos sem medo, né? E para isso a alma vai precisar fazer penitência, jejum, oração, né? E conseguir vencer, né, esse combate e largar de vez os pecados, em especial os pecados mortais, mas até aqui já inicia a luta contra os pecados veniais. Não digo que estes convites e vozes sejam como outros que falarei depois. São palavras que se ouvem de gente boa, ou sermões, ou leituras de bons livros e outras coisas que nos são ditas em determinadas ocasiões, das quais Deus se serve para nos chamar, ou ainda doenças, sofrimentos e também certas verdades que Ele nos ensina nos momentos passados em oração. Deus dá muito valor a esses momentos, por mais frouxos e sem fervor que estejamos. E vós, irmãs, não tenhais em pouco esta primeira graça, nem vos entristeçais, se o Senhor não responder logo. Sua Majestade aguarda muitos dias e anos, especialmente quando vê perseverança e bons desejos. Né? Aqui eu quero dar ênfase que Deus fala com a alma através de gente boa, sermões e leituras de bons livros, né? Ou seja, através dessas setas, a alma sente-se atraída em mergulhar cada vez mais, né, no chamado de Deus, né? Mas muitas vezes, por ela ainda se encontrar nessa situação de combate intenso, ela não consegue progredir da forma que ela desejava, vamos dizer assim. Mas aqui a Santa Teresa d'Ávila diz que essa alma tenha paciência, que ela não desanime, que ela persevere, porque Deus é o primeiro também que sente saudades, vamos dizer assim, dessa alma, de querer se unir mais intimamente, mas Ele é paciente. E Ele vai nos transmitindo essa paciência para gradativamente, né, irmos avançando gradualmente. É importante vermos a via oracional como um trabalho interior. Deus vai nos trabalhando interiormente, Ele vai nos moldando, né? Terrível a guerra que aqui fazem de mil maneiras os demônios. Os tormentos são maiores que na sala anterior, onde a alma estava surda e muda. Ouvia muito pouco e quase não resistia, como quem perdeu em parte a esperança de vencer. Nesta segunda morada, o intelecto está mais vivo e as faculdades são mais hábeis. Os golpes e descargas de artilharia são de tal modo estrondosos que não podem deixar de serem ouvidos. Os demônios põem-se a representar os prazeres mundanos, que são as cobras, como sendo quase eternos. Relembram os amigos e parentes de estima em que é tida a pessoa por toda parte. Sugerem mil outras dificuldades imaginárias, inclusive a saúde comprometida pela penitência. É que sempre nesta morada começam a aparecer os desejos de fazer alguma penitência. Então, aqui nós podemos ver, né, o perigo que o inimigo de Deus ele começa a fazer, né? Ele coloca os prazeres mundanos, né, como se fossem eternos, né? Ou seja, a alma sente uma atração, vamos dizer assim, pelos prazeres mundanos. Eu vou dar aqui um exemplo como a luxúria ou a gula, né? É quase como se isso fosse eterno, né? Como se fosse infinito, que não tivesse fim, o que não é verdade,
né? E como é que nós vencemos justamente esses prazeres, digamos assim, através da penitência, da mortificação, né? Através do jejum, da oração de recolhimento, essa oração contemplativa que nós mergulhamos dentro de nós, né? Através dessas armas, nós vencemos essas forças, né? Exteriores a nós, esses prazeres mundanos. E daí o inimigo também coloca que a alma, fazendo penitência, ela está prejudicando a saúde dela, né? O demônio coloca como se aquela oração que ela fizesse não estivesse adiantando de nada, né? O que é mentira, né? Na realidade, a oração, ela tem um agir muito poderoso. E por isso mesmo que o inimigo tenta de todas as maneiras com que essa alma não progrida mais, né? Ó Jesus, em que complicações os demônios mentem aqui a pobre alma. Nessas aflições ela não sabe mais se vai adiante ou se volta para a primeira morada. Por outro lado, a razão lhes faz ver que o engano está em dar valor a tais coisas, em comparação do sumo bem ao qual aspira. A fé lhe ensina o verdadeiro caminho. A memória recorda-lhe o fim em que vão parar todas as vaidades mundanas, trazendo-lhe à lembrança mortes, algumas repentinas, de pessoas conhecidas que gozaram muito dessas frivolidades. Quão depressa foram esquecidas por todos, alguns conhecidos em grande prosperidade, jazem debaixo da terra pisada pelos transeuntes. Quantas vezes, ao passar por uma dessas sepulturas, considera que ali está aquele corpo fervilhando de vermes, e assim outras coisas que lhes passam pela mente. Aqui nós podemos ver, né, de lembrar-se sempre da realidade passageira dessa vida, né? E que justamente tudo vai ter aqui um fim, que essa vida está passando, né? E justamente quando nós temos isso de uma forma mais clara e objetiva em nossa vida, nós tomamos posse da graça da caminhada espiritual, pela via da espiritualidade interior, né? E daí vamos progredindo cada vez mais, né? Meditando justamente na brevidade da vida. A gente vai então se recorrendo cada vez mais interiormente em Deus e mergulhando nele. E isso vai desejando, a alma vai sentindo o desejo de progredir cada vez mais, de ter um encontro mais íntimo e mais profundo, cada vez mais com o nosso amado e Senhor Jesus Cristo, com a nossa majestade, né? Com a Santíssima Trindade. A vontade inclina-se a amar aquele no qual descobre tão infinitos atrativos. Quisera corresponder a tantas provas de amor, especialmente ao ver como este verdadeiro amigo, longe de se apartar de nós, acompanha-nos, dá-nos o ser e a vida, né? Então, a alma aqui, ela também já começa a desejar cada vez mais se unir à vontade, né, do seu Criador, né? Desse Deus que gera, que nos deu, né, o ser e a vida, né, a vida eterna, né, essa realidade eterna, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, uma paz eterna, né, que vamos dizer assim, que nós acessamos durante a oração e que essa paz não cessa, não sai, né? Ela fica ali eternamente dentro de nós. Por sua vez, o intelecto acode e mostra-lhe que jamais achará melhor amizade, ainda que viva muitos anos. O mundo todo está cheio de falsidade,
e os prazeres que o demônio lhe oferece estão saturados de sofrimentos, inquietações e contradições. Diz-lhe ainda a razão: fora deste castelo, tenha certeza, a alma não achará segurança nem paz. Deixe de andar pelas casas alheias. As casas alheias seria olhar para as outras pessoas. Sua própria casa está repleta de bens, se os quiser saborear, onde poderá achar tudo de que precisa, como em sua casa, especialmente tendo tal hóspede que lhe dará domínio sobre todas as suas riquezas, se consentir em não andar perdida como filho pródigo, em busca do alimento dos animais imundos. Então, aqui, recapitulando aquela primeira introdução que eu fiz, no vídeo introdutório, onde eu falei eu equiparei com uma alma que de segunda morada como se fosse dentro de uma sala, né? Então, aqui a alma está nesse combate realmente, né? Se progride ou se retorna para trás, né? E ela vai precisar o quê? Ela vai precisar olhar esse desejo de Deus de se unir com ela. E ela corresponde a isso. Ela vai precisar passar por essa purgação, essa purificação, onde ela vai precisar fazer várias renúncias daquilo que atrapalha a vida espiritual dela. Ela deve olhar para os santos para se inspirar cada vez mais e buscar imitá-los. Estas razões são mais que suficientes para vencer o maligno. Ó Senhor e Deus meu, o costume de viver entre mil vaidades e o espetáculo de um mundo que só trata de frivolidades põe tudo a perder. A fé está tão amortecida que preferimos as coisas visíveis às realidades que ela nos ensina. No entanto, vemos com os nossos olhos como são infelizes os que vivem em busca dessas coisas vãs. Todo mal nos vem desses bichos venenosos com os quais lidamos. Como uma pessoa mordida de víbora fica toda envenenada e se põe a inchar, assim acontece conosco. Claro está que para sarar será preciso submeter-nos a repetidas curas e tratamentos. Muito favor nos faz Deus em não morrermos de tal grave mal. O que é que ela quer dizer aqui? Ela quer falar desses bichos peçonhentos, os pecados mortais, né? Aqui também um contato das coisas mundanas. Tudo isso vem para nos matar espiritualmente, né? E nesse estágio em que a alma se encontra, como eu disse, é um processo onde Deus vem moldar essa alma, vem, vamos dizer assim, aperfeiçoá-la também, né? E conduzi-la, purificá-la, é um processo purgativo, uma via purgativa, de purificação, mas também um chamado. E nesse chamado de amor, a alma vai sendo curada, vai sendo tratada, vai sendo purificada, né? É por isso que eu costumo dizer que nesse processo oracional, a alma ela é curada, santificada, e a alma é eucaristizada, né? É curada porque Deus é o autor de toda cura. Então, quando nós nos colocamos na presença dele, sempre saímos dali curados. Somos santificados porque Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que o mais miserável pecador, ao ter um diálogo com ele, comunga, né? Comunga dessa graça, desse toque santificante. E ali a alma é purificada.
Ali a alma recebe essa nutrição espiritual para ter força de vencer essas tentações mundanas. Não há dúvida aqui, a alma passa por grandes sofrimentos, especialmente quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe ter ela a capacidade para adiantar-se muito no serviço de Deus. Convocará todo o inferno para obrigá-la a sair do castelo. Ah, Senhor meu, aqui a única esperança é vosso auxílio, sem o qual nada se faz. Por vossa misericórdia, Senhor, não consistais que esta vossa criatura seja enganada e deixe o caminho começado. Dai-lhe luz, para que veja como todo o seu bem está e não voltar atrás e apartar-se das más companhias. Agora eu me lembro 1 Coríntios 15, versículo 33. Más companhias corrompem bons costumes. Então é importante aqui a alma buscar com todo ímpeto os bons costumes, a oração, a penitência, o jejum, a vida oracional cada vez mais íntima e profunda com Deus. E gradativamente deixar as más companhias, que aqui nós podemos dizer que são sim realmente alguns amigos mundanos, algumas pessoas mundanas, mas também às vezes são livros mundanos, às vezes são as redes sociais utilizadas de forma mundanas, né? Tudo aquilo que vem para nos distrair, para nos afastar, para nos roubar da presença de Deus. É grandíssima vantagem para uma alma que se dá à oração tratar com os que de veras servem a Deus. Chegar-se não só aos que estão no mesmo aposento, mas aproximar-se dos que já entraram nos salões vizinhos aos do rei. O que logo se conhece, de tanto conversar com eles, resulta trazê-la para onde estão, o que muito ajudará. Né? Aqui eu me lembro do amigo é um tesouro. Né? Então, por exemplo, quando você tem a oportunidade de ver sermões de homens de Deus, né? Momentos oracionais com homens de Deus, pessoas que te inspiram o caminho da santidade, essas pessoas mais íntimas de Deus, é sempre bom nós termos um diálogo com elas, nós escutar, né? Nós ouvirmos aquilo que ela tem a nos repassar. É sempre uma graça que nós recebemos, né? Isso vai nos inspirando na caminhada oracional cada vez mais. Isso vai sendo um impulso para nos inspirarmos e adentrarmos cada vez mais, né, dentro das segundas moradas e ali progredirmos. Mas esteja sempre alerta para não se deixar vencer pelo demônio. O inimigo se afastará depressa, vendo uma total determinação de não voltar às primeiras moradas, de antes perder a vida, o descanso e tudo o que ele oferece. Determine-se energicamente a lutar contra todos os demônios, na convicção de que não há melhores armas que as da cruz. Seja viril, seja homem, e não faça como os que se deitavam de bruços para beber quando marchavam para o combate. Né? Aqui ela está falando aqui da passagem que tem nas Sagradas Escrituras, né? De Juízes, ali 7, versículo 5, né? Onde aqueles homens, os soldados de Gedeão, eles, alguns, né, cometeram esse equívoco, esse erro gravíssimo, né,
de terem se deitado de bruços para beber, quando marchavam para o combate, né? E outros foram, né, astutos, atentos, alerta. Então, até a forma de beber, eles beberam ali aquela água atentos, olhando para o lado, né? Então, da mesma maneira, interiormente, nós temos que ser atentos. Porque quando nós mostramos que queremos progredir, o inimigo de Deus, então, ele logo se afasta. Né? Por quê? Porque ele não pode agir no nosso livre-arbítrio. Ele nos tenta, ele usa todas as armas para nos tentar, para nos seduzir. Mas quando nós decidimos interiormente o caminho para o progredir, automaticamente ele se afasta. Porque ele não pode tocar no nosso livre-arbítrio. Né? Embora já tenha dito de outras vezes, vou repetir aqui um aviso, por ser muito importante. É o seguinte: nestes princípios, nunca se lembrem de que existem gostos e alegrias espirituais. Seria maneira muito baixa de começar a construção de um edifício tão precioso e magnífico, lançando alicerces na areia. Tão precioso e magnífico, lançando alicerces na areia, dariam contudo no chão, e viveriam sempre desgostosos e tentados. Não são estas as moradas em que chove o maná. Elas estão mais adiante, onde tudo tem sabor de acordo com os desejos da alma. Ela só quer o que Deus quer. Né? Aqui a Santa Teresa d'Ávila, né? Ela vai repetir aqui, ó, nunca se lembrem de que existem gostos e alegrias espirituais. Ou seja, existem sim gostos e alegrias espirituais. Mas esses gostos e essas alegrias espirituais, elas estão reservadas a moradas superiores. Né? Deus aqui, ele nos concede uma nutrição espiritual, né, nas nossas orações. Um chamado de inspiração para justamente podermos ir avançar, né, para moradas superiores. Que seria equivalente, por exemplo, às quartas moradas, né? Dariam tudo no chão e viveriam sempre desgostosos e tentados. Não são estas as moradas em que chove o maná. Elas estão mais adiante, onde tudo tem sabor de acordo com os desejos da alma. Ela só quer o que Deus quer. Né? Essas almas de quarta morada, né? Elas só querem aquilo que Deus quer. A partir dali, né? É engraçado, ainda estamos metidos em 1000 embaraços e imperfeições. As nossas virtudes apenas principiaram a brotar, e praze a Deus que algumas tenham principiado a nascer. Não sabem ainda andar. Todavia, não temos vergonha de queixarmos-nos de securas e de querer gostos na oração. Jamais vos aconteça isso, irmãs. Abraçai-vos com a cruz que vosso esposo levou às costas, e convencei-vos de que esta há de ser a vossa empresa. Aquele que por amor puder padecer, mais padeça, mais por ele, e lhe caberá a melhor parte. Considerai o resto como acessório. Se o Senhor o quiser dar, rendei-lhe muitas graças. Então, o que é que ela está falando aqui? Né? Vamos dizer assim, nesse sentido aqui, o que ela está falando é de nós não nos apegarmos a sensações durante a oração. Né? As sensações, às vezes nós oramos, nós sentimos algo bom. Às vezes nós oramos e não sentimos, né, absolutamente nada. Pronto,
esse período aqui das aridezes espirituais, os desertos, as securas, como Santa Teresa d'Ávila ela está dizendo, ela deve ser o período em que mais nós devemos nos apegar e gostar, inclusive. Aderir a isso. Não buscarmos aquilo, aquele gosto, vamos dizer assim, mas que ainda é nos nossos muros, é no nosso corpo. Não. A via é toda interior. Se a via é interior, nós temos que buscar cada vez mais mergulhar dentro de nós, cada vez mais profundamente. Muitas vezes Deus, tocando a nossa alma, reflete no nosso corpo. Isso, quando acontece, é uma graça de Deus. Mas nós não podemos nos apegar a isso. Nós temos que nos apegar, vamos dizer assim, àquilo que realmente importa, que é o contato com o nosso amado. Direis talvez que estáis bem resolvidas a abraçar os sofrimentos exteriores, contanto que Deus vos console interiormente. Sua Majestade sabe melhor o que nos convém. Não nos compete aconselhá-lo sobre o modo de nos distribuir seus dons. Com razão poderia ele responder que não sabemos o que pedimos. Todo o empenho de quem começa até a oração, e nunca o esqueçais, pois é de suma importância, há de ser trabalhar e determinar-se a conformar sua vontade quando o Senhor, dispondo-se com toda a diligência possível. Então, nos configurar à vontade de Deus, com todo o cuidado possível, E ficai muito certas, nisso consiste a maior perfeição, a que se pode chegar no caminho espiritual. Como direi adiante, quanto mais perfeita for essa conformidade, maiores graças receberemos do Senhor e mais adiantadas estaremos neste caminho. Não penseis que haja aqui grandes complicações, nem coisas ignoradas e ocultas. Todo o nosso bem está nessa convicção. Se erramos desde o começo, querendo que o Senhor faça logo nossa vontade e nos leve por onde imaginamos, que solidez pode ter o edifício? Ao contrário, façamos tudo o que estiver em nossas mãos, para evitar o contato com essas servadijas venenosas. Aqui vamos dizer assim, esses enganos do demônio, Muitas vezes Deus permite que securas e maus pensamentos nos persigam e aflijam, sem que os possamos lançar para longe de nós. Permite mesmo algumas vezes sermos mordidos, para que aprendamos a nos guardar melhor no futuro e para provarmos que deveras nos pesa ter ofendido a Deus. Não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair, nem deixeis de querer ir adiante. Dessa mesma queda tirará Deus vosso bem, como faz o vendedor de triaga, que para provar a sua eficácia bebe primeiro o veneno, ou seja, o vendedor ele primeiro bebe o veneno, e logo em seguida ele toma o antídoto. Assim também passa a alma por esse período de purificação, de grandes, vamos dizer assim, ataques espirituais, de grandes tentações. Porque que Deus, o próprio Deus, às vezes, permite que a alma passe por isso para justamente purificá-la. Então ele permite, vamos dizer assim, que aquela alma tenha aquela tentação muito forte, mas logo em seguida, Deus ali dá um remédio. Um exemplo de remédio, a penitência. Deus inspira a alma à penitência, para que aquela alma não se perca, não confunda
o que realmente é a via espiritual. E não caia nos perigos de ir atrás de consolos, de ir atrás de certas realidades que não é a verdadeira via interior. A verdadeira via interior é cada vez mais entrando em noites. Primeiro nós entramos em noite dos sentidos, entramos isso passivamente. Ou seja, Deus ele nos traz, como o apóstolo Pedro, né? Ele se acordou ali dentro daquela prisão, meio sem vamos dizer assim, não sabia nem se estava acordado ou se aquilo era um sonho. Pronto, é em mistério, né? Deus repousa os nossos sentidos exteriores à medida em que nós vamos ali meditando, por exemplo, sobre a brevidade da vida, né? Então nós nos recolhemos e nos distanciamos daquilo que passa. Gradativamente nós vamos fazendo isso com uma certa consciência. Nós vamos então entrando em noite dos sentidos exteriores de forma consciente. Ou seja, eu mesmo vou mortificando os meus olhos, o meu ouvido, né, a minha língua, o meu tato, todo o meu ser, né? E vou vivendo essa via interior, né? Esse caminho interior. Vou progredindo interiormente e não exteriormente. Vamos ver aqui. Não desanimeis, portanto, quando vos acontecer, né? Nem deixeis de querer ir adiante dessa mesma queda tirará Deus do vosso bem, como faz o vendedor de triaga, que para provar sua eficácia bebe primeiro o veneno. Ainda que não houvesse outro meio de enxergarmos a nossa miséria, o combate reindo que forçosamente travamos para de novo nos recolhermos, bastaria para reconhecermos o grande mal que nos faz o costume de andar dissipadas. Haverá maior mal do que não podermos estar em nossa própria casa, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso, né? Nós estamos aqui repousando após aquela oração, você está em paz e harmonia com Deus. Aí de repente você sai ali no meio da rua, ou então você abre o seu celular, aí um convite, um amigo e tudo, quer dizer, faz você sair da sua própria casa, quer dizer, sair do seu castelo interior e rodear de novo para o muro, que são as coisas do mundo, né? Tem mal maior do que esse? Não tem, né? Haverá maior mal do que não podermos estar repousando tranquilo, vamos dizer assim, em nossa própria casa? Se em nosso próprio lar não achamos sossego, que esperança teremos de encontrá-lo em casas alheias? Nossos verdadeiros amigos e mais íntimos parentes, isto é, as nossas faculdades com as quais somos obrigados a conviver, ainda mesmo contra a vontade, parecem pedir vingança, como que sentidas da guerra que lhes fizeram nossos vícios. O que é isso? A nossa consciência. Nossa consciência interior, ela começa a combater, aquele bom combate que o apóstolo Paulo fala, né? A carne e o espírito, né? O combate entre a carne e o espírito. Então, é justamente isso. A nossa consciência aqui, ela começa a travar uma luta, né? Com o corpo, né? Com as coisas carnais, com as coisas exteriores. Então é preciso a gente caminhar cada vez mais pela via interior. E para isso entrarmos nessa luta, nesse combate com todas as forças que temos, que é basicamente a penitência, a oração, o jejum, a caridade, atos de amor, atos de fé, atos de misericórdia. E principalmente a oração, né?
Tudo isso nasce da oração íntima, porque a oração é quando nós entramos no castelo interior. E é dentro do castelo interior que nós vamos progredindo, ou seja, dentro da oração é que nós vamos ali a contemplação. A oração de contemplação é que nós vamos mergulhando, nós vamos ali nos encontrando com Deus para sermos curados, tratados, libertos. Temos de nos trabalhar e nos conhecer a partir da vontade de Deus. Paz, minhas irmãs, eis a palavra do Senhor recomendadas tantas vezes a seus apóstolos. Crede-me, se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não a encontraremos nas alheias. Pelo sangue que o Senhor derramou por nós, acabe-se já esta guerra. Peço aos que ainda não começaram a recolher-se em si mesmo. Aos que já principiaram, peço que enfrentem todas as dificuldades, para não voltar atrás. Olhem que é pior a recaída que a queda. Quanto tempo perdido! Confiem na misericórdia de Deus, em nada confiem em si. Verão como Sua Majestade sabe atrair a alma de morada em morada, até introduzi-la no lugar onde as feras já não atingem nem molestam. Aí ela as subjugará todas e zombará de seus assaltos. Aí experimentar já nesta vida tal abundância de bens como jamais poderia supor. Isso lhes asseguro. Então, é importante buscar essa paz interior, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa paz que não passa, essa paz que mesmo em meio aos combates exteriores, ela permanece dentro de nós. Esse começar a recolher-se não há de ser a força de braços, e sim com suavidade, para perseverar num recolhimento mais duradouro e contínuo. Como vos disse no princípio, já escrevi acerca do que haveis de fazer nas perturbações causadas nesse ponto pelo demônio. Por isso não direi mais aqui. Só acrescento que é de grande vantagem consultar pessoas experimentadas. O cumprimento de certos deveres e obrigações necessários vos poderá parecer erroneamente prejudicial ao recolhimento. Quando não achamos quem nos ensine, o Senhor fará tudo redundar em nosso proveito, contanto que não deixemos a oração. Para este mal de deixar a oração não há remédio, senão recomeçar. Do contrário, pouco a pouco a alma irá perdendo cada dia mais. Praza a Deus que ao menos o entenda. Ou seja, nós podemos ver aqui que esse recolhimento interior é a mortificação. Daí as orações se tornarem cada vez mais buscando uma quietude. Você fechar os seus olhos, você silenciar interiormente. Silenciar, né? E ir passando assim por um processo de kenosis, né? Um processo de esquecer de você mesmo e abandonar-se na presença de Deus. Essa presença que vem ao nosso encontro para nos amar, para nos abraçar, para nos preencher de paz. Né? Verifiquem que a paz ela é um estado. Né? Mas a verdadeira paz, a paz interior, né? Ela, por ser um estado, ela pode ser em meio a uma guerra exteriormente. Né? Os discípulos,
Você poderia colocar ali os discípulos que conheceram nosso Senhor Jesus Cristo tão intimamente. No meio de uma guerra, eles iriam ter a paz. Nada roubava a paz deles, né? Ou seja, eles repousavam ali seguros. E esse recolhimento é graça de Deus. Não é por nossa força braçal. Não. A nossa força é de dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim a tua vontade. Esse desejo de querer fazer a vontade de Deus já deve ser assim, mais intenso e forte no nosso coração. Alguma poderia pensar, se é tão grande mal voltar atrás, é preferível não se meter em tal empresa e ficar fora do castelo. Já vos disse desde o princípio e o próprio Senhor o confirma. Quem anda no perigo nele perece. Também vos declarei que a porta para entrar neste castelo é a oração, ou seja, ela já deu todos aqui os remédios, né? Ora, é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos, a fim de conhecer e considerar nossa miséria, os benefícios de Deus e pedir muitas vezes misericórdia. O mesmo Senhor diz, ninguém subirá a meu Pai senão por mim. Não sei se são exatamente essas palavras, creio que sim. E também, quem me vê a mim, vê ao meu Pai. Ora, se nunca pusermos os olhos nele, nem considerarmos o quanto lhe devemos, nem a morte que por nós padeceu, não sei como poderemos conhecer e trabalhar no seu serviço. A fé sem obras, que valor pode ter? E estas, se não estiverem unidas aos merecimentos de Jesus Cristo, nosso bem, o que valerão? Sem a oração, a reflexão, a meditação, quem nos estimulará a amar este Senhor? Praz a sua majestade dar-nos a compreender o muito que lhes custamos. Faça-nos ver como o servo não é maior que seu senhor, o quanto precisamos trabalhar para fruir de sua glória e como nos é indispensável orar, a fim de não andarmos sempre em tentação. Então, basicamente é isso, né, que finalizamos aqui a questão da segunda morada do castelo interior, né, onde eu quero apenas assim dar ênfase na questão do recolhimento, né? Como eu faço uma oração de recolhimento? Primeiramente, você deve traçar o sinal da cruz, invocar a presença do Divino Espírito Santo, gradualmente se afastando das coisas do mundo, das agitações do mundo. Você tem que primeiro ter a quietude corporal, se colocar na presença de Deus, respirando com calma. E ali você começa a fazer memória de quem você é, né? Daquilo que você tem naquele momento para partilhar com Deus. Se você estiver alegre, partilhe essa alegria. Se você estiver triste, partilhe essa tristeza. Abra o seu coração diante de Deus. E ali você começa um diálogo interior com Ele. À medida em que você vai iniciando esse diálogo interior, é importante que você não se prenda a essa alegria ou a essa tristeza inicial, mas que você depois se esvazie até mesmo disso para mergulhar nele, no seu imenso amor. Você pode também utilizar para isso o mistério do Santo Terço, como por exemplo nós temos, se você estiver muito alegre, né, a alegria, né, que Nossa Senhora recebeu quando ela deu sim,
né? O faça-se em mim, fiat, eis-me aqui, né? Onde ela recebeu a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A presença dele, o Verbo encarnado repousou no seu coração. E no seu coração ele se fez carne, né? E desceu ao seu ventre. Pois pronto, você vai meditar nessa alegria se você estiver alegre. E ali você vai mergulhando nesse mistério do Verbo encarnado, adorando nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. E ali você vai se unindo com Ele. E aí você vai esquecendo de si e vai se abrindo à graça que Ele quer lhe conceder naquele momento. Se você estiver triste, você pode meditar, por exemplo, Jesus na agonia dos hortos das oliveiras, e ali você se unir à tristeza que Ele sentiu. Gradativamente você vai se mergulhando naquela tristeza que nosso Senhor Jesus Cristo sentiu, vai vivenciando aquele momento, mas depois disso você vai mergulhando, né, sendo totalmente conduzido a adorar nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento, né? Verifique que é sempre dessa maneira. Nós partimos ali, vamos dizer assim, de um ato de humilhação, de nos colocarmos diante da presença de Deus, pedindo sempre ali perdão pelos nossos pecados, né? É importante pedirmos perdão, fazermos ali, vamos dizer assim, um exame de consciência diante de Deus. E ali a gente vai se colocando na presença dele, se ofertando para ele aquilo que nós temos. Se você está alegre, una a sua alegria à alegria de Cristo, né? E se você estiver triste, una a sua tristeza com a tristeza de nosso Senhor Jesus Cristo, com o sofrimento dele, né? E ali você vai sendo conduzido pelo Espírito Santo. Daí a importância de se invocar o Espírito Santo antes, porque ele é quem vai nos guiar, ele é quem vai nos orientar, né, na subida ao Monte Carmelo, vamos dizer assim, ou a subida das moradas do castelo interior, né, a passearmos cada vez mais, a progredirmos, né, no castelo interior, nas moradas do castelo interior, né. Também é imprescindível que haja a invocação do anjo da guarda. O anjo da guarda é nosso amigo, nosso fiel intercessor. Quando nós o invocamos, ele vai ali nos inspirando a presença de Deus. Ali ele vai tocando o nosso lado, como ele fez com São Pedro, né? E vai colocando ali o amor e a graça da misericórdia, a presença de Deus. Então você vai entrando em inquietude gradativamente, né? Primeiro é o seu corpo que entra em inquietude, depois são os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu emocional. Você vai entrando em inquietude, vai fazendo aí já o seu, vamos dizer assim, o seu ato penitencial, pedindo perdão, né? Um ato de fé, né? Também porque a própria oração é um ato de fé, um ato de misericórdia, né? De confiar na misericórdia de Deus, que Ele pode tudo, né? E você pode até dizer assim: Senhor, eu não sei nem orar, mas eu estou aqui, pronto. Seja sincero com Deus, né? Seja sincera com Deus e se abra à graça do Altíssimo, né? E deixe que Ele vai trabalhando dentro de você. E ali gradualmente você vai sendo conduzida, vai sendo conduzido a Deus, tá? Então basicamente é dessa maneira. E novamente eu digo, né? Como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2: afeiçoai-vos às coisas do alto e desprendei da terra. É esse o combate, né? Entre as coisas que passam e a paz, né, eterna que habita dentro de nós, que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você possa repousar seguro na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, se desprendendo de todas as inseguranças, as falsas seguranças, né,
que são as ilusões mundanas, tá bom? E basicamente é isso. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor da Virgem Maria, no cuidado e na proteção de São José. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, que Deus te abençoe.